Superfícies autolimpantes. Nesta videoaula vou apresentar o princípio por trás dos materiais que apresentam a capacidade de ser autolimpantes, ou seja, a sujeira não se acumula na sua superfície. Estes materiais são o desejo de qualquer projetista de materiais, pois sabemos como o acúmulo de poeira, matéria orgânica e outros materiais diminui drasticamente o tempo de vida de um material, além de produzir um aspecto visível indesejado. A necessidade e o desejo de manter as superfícies limpas e livres de sujeira estão conosco há muito tempo. As necessidades surgem a partir de aplicações de uso específicos. Nas instalações médicas, por exemplo, a necessidade de impedir que as superfícies contribuam para a disseminação de bactérias é óbvia. Daí a necessidade de superfícies fáceis de limpar ou que possuam propriedades antibacterianas ou antimicrobianas. O próprio ato de manter as superfícies limpas continua a consumir enormes quantidades de energia humana. Daí a necessidade de superfícies autolimpantes. A necessidade de superfícies anti-manchas em tudo, desde paredes e capas de bancos e automóveis até roupas, não precisa de explicação. Os problemas de crescimento de fungos ou mofo nas superfícies, principalmente em edifícios, podem não parecer muito grandes em qualquer lista de problemas importantes, mas muitos problemas de saúde sérios e recorrentes enfrentados pelos ocupantes de edifícios são relacionados à presença de mofo, a famosa chamada síndrome do edifício doente, assim como a outros fatores. O uso de nanomateriais para aplicações de autolimpeza antimicrobiana, fungicida e afins para vários tipos de superfícies é mais recente, mas rapidamente está se espalhando. A maioria dos produtos baseados em nanotecnologia destinados a essas aplicações utiliza revestimentos, tintas ou filmes que contêm nanopartículas e são aplicados ou colados a materiais convencionais. Algumas aplicações, no entanto, têm camadas na superfície das quais as nanopartículas foram diretamente misturadas no material base. Embora muitas necessidades como limpeza ou antifúngico possam parecer inicialmente bastante diferentes, as respostas tecnológicas são muitas vezes bastante semelhantes. Três tecnologias principais direcionam aplicações nessas áreas: a capacidade de criar superfícies hidrofóbicas repelentes à água, superfícies hidrofílicas atraentes pela água e superfícies fotocatalíticas. Abordagens baseadas em nano que invocam a ação hidrofílica para espalhar a água ou a ação hidrofóbica repelente à água para não ter superfícies molhadas são amplamente utilizadas para a obtenção de superfícies limpas. Os nanomateriais com propriedades fotocatalíticas especiais que absorvem energia ultravioleta, que por sua vez faz com que a sujeira ou outras partículas estranhas na superfície sofram decomposição lentamente por oxidação, podem ajudar na autolimpeza e podem fornecer ação antimicrobiana. Como veremos, ações como autolimpeza podem ser realizadas por várias maneiras e podem ser baseadas em meios hidrofóbicos, hidrofílicos ou fotocatalíticos. Essas abordagens primárias podem ser combinadas de várias maneiras. A ação antimicrobiana também pode ser alcançada por meio da ação fotocatalítica ou pelo uso direto de nanomateriais incorporados, como o cobre, que possui ação antimicrobiana intrínseca, como é bastante conhecido. É neste momento que surge uma pergunta: que relação existe entre a flor de lótus e as superfícies autolimpantes? Antes de examinar detalhadamente aplicações específicas, é útil examinar um referente comum na natureza para entender como certos tipos de ações de limpeza podem ocorrer naturalmente. A flor de lótus tem sido um símbolo de pureza nos países asiáticos. Na década de 1970, dois pesquisadores botânicos, Bartlett e Neinius, da Universidade de Bonn, notaram que as superfícies das flores de lótus raramente são sujas,
mesmo quando surgem de terras lamacentas, e que esse efeito pode ser observado em muitas plantas que na realidade apresentam uma superfície peculiar, com estruturas minúsculas que tornam as superfícies um pouco instáveis. Curiosamente, usando o microscópio eletrônico de varredura, os pesquisadores botânicos descobriram que as superfícies não eram lisas. O senso comum iria sugerir que quanto mais lisa a superfície, menos provável era a aderência da sujeira. Mas no caso das folhas de lótus, as superfícies apresentavam micro e nanoestruturas bastante rugosas que transmitiam rugosidade à superfície. Como mencionado anteriormente, várias outras folhas de plantas exibem características semelhantes. O princípio por trás destas folhas terem a capacidade de não se molharem é que a rugosidade que apresentam na sua superfície minimiza o contato entre uma gota de água e a própria folha. E a tensão superficial faz com que as gotas se formem em miçangas, enquanto reduz o molhamento da própria superfície. Na folha de flor de lótus, a superfície foi definida por células com tamanho de 20 a 50 micrômetros, com cristais de cerca de 0,5 a 3 micrômetros. Bartlett e Nennius chamaram essa combinação de efeito lótus. O resultado desse efeito é que as gotas de água se acumulam em esferas em vez de se espalharem. Essa característica é comum em superfícies hidrofóbicas repelentes de água. Essas gotículas rolam da superfície facilmente e, à medida que rolam, partículas de sujeira se agarram nas gotas e são removidas com elas à medida que estas gotas se espalham. Portanto, ocorre uma ação natural de autolimpeza. A ação hidrofóbica repelente à água pode ser contrastada com a ação hidrofílica, que atrai a água. A quantidade de molhamento que ocorre numa superfície depende de qual ação está presente, que por sua vez depende das várias energias interfaciais entre a gota da água, a superfície sólida e o ambiente circundante. Como é mostrado no esquema, 3 fatores primários de tensão superficial influenciam a forma de uma gota de água. A magnitude relativa dessas tensões influencia o valor do ângulo de contato, θ. Se o valor desse ângulo for 90 graus ou mais, a superfície é geralmente denominada hidrofóbica. Ângulos menores de 90 graus fornecem superfícies hidrofílicas. Geralmente, se a tensão superficial da superfície sólida for maior que a do líquido, gotas irão se espalhar e ocorrerá hidratação da superfície. Se a tensão superficial crítica do sólido for menor que a do líquido, a gota de água será repelida. Observe que a área de contato entre a gota de água e a superfície é minimizada em superfícies hidrofóbicas. Por outro lado, as tensões relativas da superfície podem ser influenciadas pela presença de solavancos ou rugosidade na superfície, o que abre caminho para o uso de nanomateriais para influenciar as superfícies de um material de maneira a torná-lo hidrofóbico ou hidrofílico. As superfícies com um ângulo de contato maior que 150 são chamadas de superhidrofóbicas. 180 é, obviamente, o limite superior. Tornar superfícies superhidrofóbicas ou superhidrofílicas são objetivos da pesquisa na área de nanomateriais. Então, baseado no que foi comentado agora há pouco, uma primeira abordagem básica para conseguir materiais com superfícies com a capacidade de autolimpeza é criar nanosuperfícies projetadas com características de rugosidade com funções semelhantes às das superfícies que apresentam o efeito lótus, que é baseado na ação hidrofóbica, ou seja, são superfícies que repelem a água. Com superfícies com essas características, a sujeira e outras partículas estranhas serão captadas por uma gota de água se a força eletrostática entre a partícula e a gota de água for maior que entre a partícula e a superfície sólida. Uma variável importante é a rugosidade da superfície.
Com uma rugosidade da superfície importante, a área de contato entre a partícula e a superfície é minimizada, minimizando dessa forma a força necessária para remover a partícula. Com alguns padrões de rugosidade, pequenas bolhas de ar podem ficar presas entre as gotas de água e a superfície, o que pode melhorar as propriedades repelentes à água da superfície e a ação de limpeza relacionada. Isso ocorre quando a energia necessária para molhar uma superfície hidrofóbica com água excede a necessária para cobrir a superfície sólida com ar. Nesse caso, a gota de líquido tentará minimizar sua área de contato com o sólido, o que por sua vez pode deixar bolsas de ar debaixo da gota. Outra variável importante em uma superfície autolimpante é o ângulo de contato θ entre a gota de água e a superfície. A superfície da flor de lótus possui um ângulo de contato localizado de cerca de 160 graus. Lembre-se de que, embora a nossa discussão se refira constantemente à superfície da flor de lótus, muitos materiais podem ser projetados para produzir estruturas de superfície equivalentes. O teflon, por exemplo, possui intrinsecamente um ângulo de contato relativamente alto, 125 graus, para a água, o que intrinsecamente fornece algumas dessas propriedades e pode ser alterado para ter valores de ângulo de contato ainda mais altos. Observe que, embora tenham sido feitas referências apenas a gotículas de água, os ângulos de contato reais variam dependendo do líquido usado e da superfície sólida presente. Essa dependência é significativa quando outros líquidos que não seja a água são importantes. Superfícies oleofílicas, por exemplo, repelem o óleo. Uma segunda abordagem que envolve ações repelentes à água envolve superfícies extremamente lisas, não ásperas, fundamentalmente bastante diferentes da ação de limpeza do efeito lótus. Com superfícies altamente lisas, há uma diminuição na energia superficial da superfície sólida e, consequentemente, uma menor força de atração da superfície, o que novamente causa a formação de gotas ou, nesse caso, lâminas de água. As superfícies baseadas especificamente nessa ação são fáceis de limpar e resistentes ao acúmulo de sujeira. Eles não são intrinsecamente autolimpantes no sentido que descrevemos, embora ações naturais como a chuva possam ajudar a remover partículas de sujeira de superfícies inclinadas ou verticais. As superfícies deste tipo são amplamente utilizadas em locais onde é importante uma limpeza fácil, como em banheiros. Nessas abordagens, o objetivo é usar a característica de atração de água para desenvolver uma fina película de água em forma de folha que pode ser amplamente transparente e que auxilia na lavagem e limpeza da superfície. As superfícies hidrofílicas também formam a base para algumas aplicações como o anti-embaçamento. A terceira ação principal de interesse aqui é a fotocatálise, um processo natural que ocorre quando certos materiais são expostos à luz ultravioleta, ou UV. É uma das abordagens mais fundamentais usadas para permitir muitos comportamentos funcionais, incluindo ações de autolimpeza e antimicrobiana. O processo de fotocatálise pode ser iniciado pela luz UV presente na luz normal ou por qualquer outro tipo de fonte de luz UV. O processo causa a formação de reagentes oxidantes que, por sua vez, causam a decomposição de muitas substâncias orgânicas que são depositadas ou que se formam nas superfícies. Dióxido de titânio ou óxidos de zinco são frequentemente usados como materiais fotocatalíticos. Eles são relativamente baratos e respondem muito bem à luz ultravioleta. Para muitas aplicações de autolimpeza, as nanopartículas de óxido de titânio, que estão na sua forma de anatase, uma das 3 formas do óxido de titânio, são usadas devido às suas propriedades fotocatalíticas. A exposição à radiação UV produz pares de elétrons buracos no material. Os radicais livres, ou elétrons resultantes, reagem com substâncias estranhas na superfície e produzem reações químicas que acabam decompondo as substâncias estranhas por oxidação. A matéria orgânica pode ser rapidamente decomposta.
O material solto e decomposto pode ser lavado pela ação da chuva ou por outros meios. Como a formação de bactérias está associada à matéria orgânica, a lavagem dessa matéria também faz com que as superfícies tenham qualidades antibacterianas. A maioria dos processos fotocatalíticos é ativada por comprimentos de onda UV que geralmente estão presentes na luz solar. Os comprimentos de onda na faixa UV, no entanto, constituem apenas uma parte estreita do espectro da luz solar. É possível prever maior eficiência fotocatalítica se ativado por outros comprimentos de onda também. Pesquisas consideráveis estão em andamento para encontrar nanosubstâncias que exibem propriedades fotocatalíticas quando submetidas a uma faixa mais ampla de comprimento de onda. As três principais ações discutidas, hidrofobicidade, hidrofilicidade e fotocatálise, formam a base das superfícies atuais de fácil limpeza, autolimpeza e antimicrobiana. As superfícies podem se formar em vidros, azulejos, painéis esmaltados e outros materiais. Eles também podem ter ações sobrepostas. De particular interesse aqui são as superfícies fotocatalíticas feitas com dióxido de titânio. Essas mesmas superfícies têm altas energias de superfície e, portanto, apresentam comportamentos hidrofílicos, onde a água se forma em filmes finos ao invés de perolizar. Esse comportamento combinado é muito útil e foi explorado em muitos produtos, incluindo os chamados óculos de autolimpeza. É importante observar que a circunstância de uso pode ditar qual abordagem é usada. Os processos fotocatalíticos, embora baseados apenas na luz UV, são obviamente adequados principalmente para superfícies externas e não interiores, onde a luz solar está presente. Os produtos baseados no efeito Lotus são mais bem utilizados quando houver lavagens gerais frequentes da chuva ou de outras fontes. Caso contrário, poderão surgir estrias. Muitas superfícies são particularmente sensíveis à degradação quando expostas aos tipos de desinfetantes comumente usados na limpeza. Esse é um problema específico em ambientes médicos. Na arquitetura, a principal ação de limpeza pretendida é a remoção de sujeira, poeira ou outras coisas que podem aparecer naturalmente nas janelas ou outras superfícies dos edifícios. Os chamados vidros de autolimpeza para uso em janelas de prédios ou veículos agora são fabricados por várias empresas produtoras de vidros. Vidros semelhantes são feitos para veículos e outras aplicações. Na maioria dos produtos, os objetivos relacionados incluem matar bactérias ou fungos que se desenvolvem nas superfícies e decompõem poluentes ou compostos que podem causar decolorações. Para finalizar, nos vidros, a ação de autolimpeza normalmente vem de revestimentos com espessuras em nanoescala que possuem propriedades fotocatalíticas e hidrofílicas que atraem a água. Em várias aplicações, o vidro é primeiro revestido com um material fotocatalítico, normalmente dióxido de titânio. Os revestimentos fotocatalíticos produzem reações químicas, descritas anteriormente, quando submetidas à luz ultravioleta, que ajudam na oxidação de substâncias estranhas e na decomposição delas. As espessuras do revestimento são da ordem de 15 nanômetros e são transparentes. O óxido de titânio é normalmente branco e as espessuras precisam ser restringidas para obter a transparência necessária para o vidro. Quando a superfície é sujeita à chuva ou lavagem simples, a ação hidrofílica faz com que a água se forme em folhas finas e planas, sem grandes gotas. Em ação hidrofílica, as gotas de água que atingem a superfície do vidro revestido se atraem, formando folhas finas. A drenagem da superfície é aprimorada, assim como a subsequente secagem da superfície. A folha de água retira as partículas de sujeira soltas. Como a matéria orgânica é decomposta, esses mesmos revestimentos também têm propriedades antimanchas e antibacterianas positivas.